Olá, meus irmãos, eu sou o seu amigo, o seu irmão Vebim. Nós somos do Centro Evangelístico Internacional de Cabo Frio e o objetivo deste canal é trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Que nesse momento você abra o seu coração para ser ministrado pela poderosa palavra de Deus. Aleluia! Amém, irmãos? Boa noite aos irmãos. Quantos estão me ouvindo, digam amém. Amém. E o mundo ainda acha que carnaval que é festa, né? Sabe, irmãos, nós temos vivido tempos de incerteza e insegurança. Nós temos vivido tempos em que parece que até as instituições, aquilo que a gente se assegurava, aquelas coisas que aparentemente nos davam algum tipo de segurança, cada vez mais vão perdendo a credibilidade na sociedade. Em tempos como esses, é difícil saber onde buscar referenciais. Se aquilo que durante todo o tempo, as instituições que durante toda a história sempre serviram como referencial, parece que nos últimos tempos não tem servido mais de referencial. Isso é uma coisa muito séria para nós como igreja, porque isso diz tudo a respeito da forma como temos vivido como cristãos. Num tempo de incerteza e insegurança, os tipos de relações que as pessoas estabelecem com as coisas e com as pessoas também se tornam relações de insegurança, também se tornam relações fluidas, relações que aparentemente se desmancham no ar. E já que esse tipo de coisa acontece devido à própria dinâmica do sistema capitalista, de consumo desenfreado, de venda, de compra e venda cada vez maior de mercadorias, onde você compra um produto que de repente há 20 anos atrás esse produto iria durar 2 anos e hoje em dia você compra e dura 2 meses. A nossa atitude em relação às coisas se torna uma atitude de desperdício. E isso extravasa para as nossas relações interpessoais. As nossas relações de amizade se tornam relações fluidas. As nossas relações amorosas, os relacionamentos, os casamentos se tornam relações que já não têm mais tanta segurança. Isso nos faz viver cada vez mais em desperdício. Não é à toa, não é segredo para ninguém, né? O desperdício de água provocou o que a gente está vendo aí hoje. E aliás, o Brasil é o único país do mundo em que a gente vê a seguinte cena: domingo de manhã, uma pessoa na porta da casa com uma mangueira lavando a calçada. Eu me arrisco a dizer que o Brasil é o único país do mundo onde a gente consegue ver uma cena dessa. Na Europa isso é impensável. E a fartura de matérias-primas, a fartura de bens de consumo, fez com que nós pensássemos que tudo é eterno, que todas essas coisas são eternas e que a gente nunca ia sentir falta dessas coisas. Só que essas coisas têm um fim. Essas coisas são finitas. E como cada vez mais os produtos e os objetos são descartáveis, a gente acaba atribuindo isso às pessoas, e as pessoas se tornam descartáveis para nós. Você casa, se não der certo você separa. Sabe, você tem um amigo, se o amigo falar alguma coisa que você não gosta, você arruma outro amigo. E lentamente nós deixamos esses valores entrarem, penetrarem na casa de Deus. E essa é uma coisa muito séria, porque diz respeito à nossa vida como cristão. Em grande parte das vezes nós temos reproduzido os valores, nós temos reproduzido os padrões desse mundo.
E nós temos passado dias e dias, e temos investido tempo, e temos investido dinheiro, temos investido esforço em desperdiçar as nossas vidas. Parece que a nossa sociedade faz nada mais do que desperdiçar a sua vida. E a palavra de Deus para você hoje é: não desperdice a sua vida. Será que você pode entender isso? Não desperdice a sua vida. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, que o Senhor fale através da minha boca, que eu seja o primeiro a ser impactado por essa palavra, Senhor. O Senhor tem o total controle e toda a liberdade que o Senhor quiser para agir aqui nessa hora, porque quem somos nós para colocar freios no Senhor? Miseráveis homens que somos, Senhor, tem misericórdia de nós, para a glória do teu santo nome. Irmãos, essas palavras de Mateus 16 nunca fizeram tanto sentido para mim. Essas palavras que eu acabei de ler em Mateus, no capítulo 16, os versículos 24 e 25, nunca fizeram tanto sentido para mim, ao observar a sociedade em que nós temos vivido. Tudo que nós fazemos nas nossas vidas tem por objetivo garantir o controle das nossas vidas. Você gasta 8 horas por dia trabalhando, você se esforça em estudar, em fazer faculdade, e em conquistar aquilo que você quer. Isso não é errado. O problema é que nós temos invertido os valores de uma tal forma que essas coisas se tornaram mais essenciais para nós do que a vida com Deus. Quer ver só? Quantos aqui dedicam 8 horas por dia em oração? Ah, mas eu não posso, eu tenho que trabalhar. Meu irmão, se você dedica tanto tempo e esforço para uma coisa tão fútil quanto o dinheiro, quanto mais esforço e tempo você tem que dedicar para se relacionar com o teu Criador. Eu não quero me adiantar na mensagem, mas fora de Cristo não existe nada. À parte Cristo não existe razão. Fora de Cristo não há verdade, fora de Cristo não há vida. Quem fizer de tudo para garantir o controle da sua vida nesse mundo, não terá direito a uma vida na eternidade. De repente não foi essa a palavra que você quis ouvir no domingo à noite, quando saiu da sua casa para vir para cá. Mas eu falo isso não porque eu quero ser malvado com vocês, não para dizer que eu sou santo e vocês não são. Eu costumo dizer isso, eu gosto de dizer isso, deixar isso muito claro. Mas eu falo isso porque eu amo a noiva do meu Senhor, e você é a noiva do meu Senhor. Eu falo isso porque eu amo a igreja de Cristo, e nós precisamos nos voltar para Cristo. Parece que na nossa caminhada cristã a gente vive momentos, sabe, alguns momentos, alguns ímpetos que a gente tem. Nossa, agora eu vou romper, agora eu vou jejuar, agora eu vou orar. E aí passa uma semana, 2 semanas, aquele fogo já não arde mais tanto dentro do teu peito. Parece que as circunstâncias da vida começam a falar mais alto do que a voz de Deus no seu coração, e você se deixa levar por isso. Também um outro parêntese aqui, irmãos.
pessoal do louvor conhece bem essa fala, mas eu gosto de deixar muito claro. Eu não estou dizendo que os irmãos são e eu não sou, não estou dizendo que eu sou espiritual e os irmãos não são, não é isso. Eu sou tão pecador quanto qualquer um de vocês que está sentado aí embaixo. Eu necessito tanto da graça e das misericórdias de Deus quanto qualquer um de vocês que está sentado aí, quanto qualquer um que está ouvindo essa mensagem. O ouvido que está mais perto da minha boca é o meu próprio ouvido. Então eu não teria como me retirar dessa palavra. O fato é que nós como igreja temos negligenciado a presença de Deus. E eu não digo igreja SEI de Cabo Frio, eu não digo igreja de Cabo Frio, aquilo que nós comumente chamamos de, não sei dar um nome, mas se eu quisesse dar uma nomenclatura de movimento evangélico brasileiro, nunca pregou tanta abobrinha como nós temos visto nos últimos dias. E o pior é que nós nos calamos diante disso. Sabe por quê? Porque eu preciso ser politicamente correto, porque eu não quero me comprometer, sabe? Não, se eu falar, alguém vai logo me dar um sossega-leão, enfim. Irmão, se Cristo não quisesse se aborrecer, se Cristo não quisesse se comprometer, Ele não teria morrido por você, meu irmão. Se Paulo não quisesse aborrecimento, ele não teria pregado como ele pregou. E o que faz de mim e de você mais importante do que o próprio Cristo? O que faz de mim e de você mais importante do que o próprio Paulo? Porque a gente ouve uma palavra que aparentemente é uma palavra dura, de exortação, e a gente coloca um escudo, e a palavra bate e respinga no vizinho, porque a palavra é para o vizinho, não é para mim. E enquanto isso, lá fora, hoje, a essa hora, tem milhares e milhares de pessoas se entregando, e muitas delas morrendo, sem conhecer o amor de Cristo. Ninguém em sã consciência, se encontrasse uma caverna com um tesouro gigantesco, iria pegar um pouquinho desse tesouro, botar no bolso e ir embora e nunca mais voltar naquela caverna. É claro, qualquer pessoa em sã consciência ia voltar depois para buscar tudo o que restou, para buscar o tesouro todo. É ou não é, irmãos? E por que a gente não faz isso com Deus? A gente vive momentos de intimidade com Ele, a gente vive momentos da presença dEle, e aí quando sai ali, esquece, não volta para buscar o restante do tesouro, e um tesouro que é inesgotável. Isso acontece porque a gente precisa ser motivado a todo tempo. Como eu falei, parece que de tempos em tempos precisa acontecer alguma coisa, precisa haver um rebuliço, para eu e você ficarmos motivados, e aí sim, vamos romper. Querido, entenda uma coisa, guarda isso e nunca mais esqueça, você não precisa de autoestima, você não precisa de autoestima, você precisa de conhecimento de Deus. Nós precisamos de conhecimento de Deus. E para ter conhecimento de Deus, a gente precisa recorrer à palavra dEle. A gente precisa viver como se tudo o que nós quiséssemos fosse Cristo, porque tudo o que nós queremos tem que ser Cristo. O seu levantar tem que ser Cristo, o seu falar tem que ser Cristo, a sua vida tem que ser Cristo. Acaso você é ou não é um filho de Deus? Acaso você é ou não é um cristão? E aí você pode me falar de repente, é verdade, tudo o que a gente tem que querer é Jesus Cristo, tudo o que a gente tem que ansiar é Jesus Cristo. Você tem razão, Vebinho,
Só que a verdade é um pouco mais profunda do que isso, porque Cristo não é tudo o que a gente quer, Cristo é tudo o que a gente tem. Porque, como eu falei anteriormente, fora dele não existe nada. Fora de Cristo não existe nada. Fora de Cristo não há realidade. Fora de Cristo tudo é um absurdo. Fora de Cristo só há morte. E como você tem vivido? Como eu tenho vivido como cristão? E para você que ainda não teve um encontro genuíno com esse Cristo que nós tanto falamos, você precisa saber que fora de Cristo não há realidade. Fora de Cristo há postulados humanos. Fora de Cristo há a vã filosofia dos homens dessa terra. Fora de Cristo não há lógica. Fora de Cristo não há direção. Fora de Cristo não há razão. Fora de Cristo não existe um porquê. Fora de Cristo não existe nada. Nós precisamos viver Cristo. Nós precisamos, como igreja, acordar e viver de uma vez por todas Cristo. Sem Cristo, nós temos todos os tipos de problemas com Deus. Você já parou para pensar nisso? E algumas semanas atrás, eu assisti uma mensagem que me impactou muito. E nessa mensagem, o pregador, ele revelava a verdade mais terrível das Escrituras. Eu não sei se você sabe qual é. E essa verdade é tão terrível que para nós é um assombro viver sem Cristo. É uma verdade tão terrível que faz você entender o real sentido da sua vida. Essa verdade é a seguinte: a verdade mais terrível das Escrituras: Deus é bom. Eu vi alguns semblantes de espanto, de surpresa. Sabe por que essa verdade é tão terrível? Sabe por que essa verdade é tão avassaladora? Sabe por quê? Porque Deus é bom e você não é. Deus é justo e você não é. E se nós sabemos que Deus é bom, Deus é justo, de que forma, sendo bom e sendo justo, Ele poderia se relacionar conosco? Nós que estávamos mortos nos nossos delitos, nós que vivíamos em meio às trevas, e muitos de nós que ainda vivem, mas Cristo, assim como diz a canção, Ele fez para nós um caminho aonde nós não poderíamos ir. Por isso a sua vida tem que ser Cristo, porque fora dele não há salvação, porque fora dele não há meio de você se chegar até Deus. Mas você sabe quem é Cristo? Eu vou falar um pouquinho de Cristo para você. Ele é o Verbo, que no princípio era Deus e estava com Deus, e o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós e se tornou semelhante em figura humana, assumindo a forma de servo, e se esvaziou até a morte, e morte de cruz. Pelo que? Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobra, na terra, nos céus e debaixo da terra. Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o autor e o consumador da nossa fé.
Esse é Cristo. Esse é Cristo. Uou! Aleluia! Aleluia! Sabendo disso tudo, é impossível viver longe dele. É impossível viver longe de Cristo, o conhecendo. Porque se Ele é tudo, e nós não somos nada, sem Ele nós continuamos sendo nada. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. E como eu vinha falando, lá em Romanos no capítulo 5, no verso 6, Paulo diz uma coisa muito interessante, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, se fomos justificados, muito mais agora somos reconciliados, e por meio do seu sacrifício somos salvos da ira. Somos salvos da ira. Cristo é o nosso advogado. Quando a gente fala da ira de Deus, algumas pessoas arregalam os olhos. Ira de Deus? Como assim? Querido, já falei isso aqui outra vez e eu vou falar de novo. Você, com toda a sua beleza, é uma notícia boa que eu vou te dar, por isso que eu estou sorrindo. Você, com toda a sua beleza, com todos os seus atributos, com todos os seus predicados morais, é um pecador depravado condenado ao inferno. A notícia boa vem agora. Mas Cristo preferiu morrer por você do que passar a eternidade sem você. E se isso não é motivo para você se alegrar, você nem deveria estar aqui. Cristo preferiu morrer por você do que passar a eternidade sem você. Isso é muito profundo, porque Ele olhou para você, Ele sabia das suas características, Ele sabia como você seria, sabia tudo que você iria fazer, mas mesmo assim Ele quis morrer por você. Mas aí você olha para mim e diz: ah, Vebinho, mas você não sabe metade das coisas que eu fiz, como é que você está falando isso? Eu digo para você, você não sabe metade das coisas que você fez contra Deus, só no dia de hoje. Mas mesmo assim, Ele te ama. Mesmo assim, Ele te ama. Eu sei que mesmo eu falando isso daqui, muitos ou alguns que estão aqui irão insistir em desperdiçar a sua vida. Eu sei que no nosso meio aqui há várias pessoas com cicatrizes profundas da sua história de vida. Eu sei que para muitos aqui o Evangelho é nada mais, nada menos do que uma religião morta, com alguns rituais, com algumas parafernálias, enfim. Mas eu posso dizer para você o seguinte: isso eu creio com todo o meu entendimento, com o âmago do meu ser. Existe um Deus vivo que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu entendo tudo que se fala sobre eleição divina, sobre predestinação, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para o Novo Testamento,
Eu vejo Deus falando: ei, eu não estou preocupado com quem você se tornou, eu não estou preocupado com o que você tem feito ultimamente. O meu filho pagou tudo isso por você na cruz. Agora, volte para casa. Volte para os meus braços, diz o Senhor. Eu quero contar a vocês uma breve história. História de um rapaz, mais ou menos 14 anos de idade, e ele começou a ir na igreja. Começou a ir na igreja e se envolveu com a igreja e começou a tocar na igreja. E aí ficou alguns anos, né, vivendo essa vida de igreja. Essa vida de igreja. Os anos foram se passando. Esse menino com 17 anos entrou na faculdade e resolveu fazer história. E aí no meio da faculdade, como ele vivia a igreja e não vivia Cristo, ele saiu da igreja. Esse menino virou ateu. Sempre viveu na igreja, saiu da igreja e virou ateu. Algum tempo se passou, e esse menino, esse rapaz, ele era um rapaz era um cara tão arrogante, que ele tinha argumento para tudo. Qualquer pessoa que chegava perto dele para tentar evangelizar esse cara, ele vinha com 1.500.000 argumentos para tentar convencer a outra pessoa que Deus não existe. Qualquer pessoa que tentasse conversar com ele sobre qualquer coisa da Bíblia, ele achava que ele era o tal. E ninguém conseguia convencer aquele rapaz, porque ele se dedicou muito a estudar, para ter argumento, para quando alguém viesse falar com ele a respeito de igreja, ele tivesse argumento. Algum tempo se passou e ele tinha um amigo, e esse amigo vivia Cristo, ele não vivia igreja. Esse amigo dele começou a convidar: pô, vamos lá na igreja. Ah, igreja, esse nome igreja, cara, não tô afim não, sabe? Vamos lá na reunião, no culto. Esse amigo ficou insistindo e orando pela vida dele. Muito interessante isso, o poder da oração. Até que, depois de um ano insistindo, esse rapaz já todo pronto, todo armado, com seus 1.500.000 argumentos, em casa ele se encontrou, né, na rua com um amigo dele e falou: olha, domingo eu vou lá, domingo eu vou. Vai mesmo? Vou. Domingo eu vou. Aí, no domingo, antes de sair de casa, ele fez a seguinte oração, se é que eu posso chamar de oração, vou botar as aspas aí, né? Ele fez: Deus, bom, não sei se eu estou falando sozinho, na verdade eu não acredito que exista um Deus. Eu acho que Deus é só uma forma da psique humana, através da psicologia, tentar de alguma forma desabafar um pouco da sua frustração do cotidiano. Mas se de repente existir algum Deus, eu vou lá na igreja hoje, mas como eu não acredito que exista um Deus, então Deus não vai falar comigo, então, enfim. Mas se existe, se você existe e falar comigo, aí eu vou crer. E foi. Encontrou na igreja com um amigo dele e tal. E aí, amigo, tá, não sei o que lá, fulano, tudo bem? Ah, tá. E sentou no banco lá atrás, na UTI, né? Sentou lá na UTI. Aí o culto foi rolando, teve o louvor muito bom, parecido com o nosso aqui. Fiz uma merchan aí, gostou? E aí o louvor rolou, aquela coisa toda, o pastor começou a pregar, e o rapaz sentado lá no banco. Ai meu Deus, que bando de povo bobo. Olha lá, sabe de nada. E o culto foi passando, passando. Oração final, tal, bênção apostólica.
levantou. Não sei para que, perdi 2 horas do meu dia aqui. Ai, à toa, né? Porque eu já sabia que Deus não existe, então, palhaçada, perdi meu tempo. Irmãos, foi aí que tudo aconteceu. No meio da bênção apostólica, o pastor parou tudo. Peraí. Meu filho, você aí de camisa vermelha. E o rapaz estava de camisa vermelha. Ele falou: Eu? É, você aí. Rapaz. Aí ficou parado olhando para a cara do jovem, né? Fez aquelas caras de pastor bravo. Rapaz, Deus manda te dizer o seguinte: quem é você para fazer barganha com Ele? E Ele diz para você que Ele é Deus. Irmãos, a igreja, mas foi tomada por uma glória de Deus. Foi tomada por uma glória de Deus. E aquele rapaz que não acreditava, ele não conseguia sair do lugar, ele desabou, só sabia chorar. Os amigos dele tiveram que ajudar ele, carregando ele até a frente da igreja. A igreja, sabe, era aquela coisa de glória e aleluia e aplausos e uma unção de Deus. E naquele momento, pela primeira vez na vida, aquele jovem teve um encontro genuíno com Cristo. E hoje em dia, irmãos, esse rapaz, ele prega o evangelho do reino de Deus. E hoje, irmãos, esse rapaz está aqui. Esse rapaz sou eu. Se é para Jesus isso aí, ele merece mais. Se é para Jesus, ele merece mais. É engraçado que quando a gente não vive Cristo, a gente se acha o dono da verdade. Mas em Cristo a gente vê que Ele é a verdade. Por isso que eu insisto em dizer que fora de Cristo não há verdade. Fora de Cristo existe um pensamento racional humano que muda de tempos em tempos. O que era verdade há 50 anos atrás, hoje já não é mais verdade. Sabe? Só que parece que a gente prefere crer nas filosofias legitimadas pelos homens, que mudam de tempos em tempos. Parece que nós preferimos ser levados pelas ondas, do que acreditar na imutável e inerrante palavra de Deus. O pensamento científico mudou pelo menos umas 50 vezes ao longo da história. Mas a palavra de Deus, ela é eternamente. E é interessante quando a gente olha para o sacrifício de Cristo e a gente percebe que era eu que merecia a ira de Deus. Sabe, era você que merecia a ira de Deus. Mas repetindo as palavras de Romanos 5, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. É muito forte porque o mundo grita contra isso. Só existem 2 formas de uma pessoa reagir à pregação do Evangelho. Ou ela vai reagir de forma agressiva e não vai querer ouvir aquilo de forma nenhuma, ou ela vai se converter. E nós como cristãos, nós que gostamos de nos auto-intitularmos cristãos, seguidores de Cristo, a gente vem aqui domingo à noite, pula, sapateia, se alegra, e domingo de manhã a gente está reproduzindo as mesmas coisas de sempre. Porque o domingo de manhã é a maior prova na vida de todo cristão.
Quando você acorda domingo e vai trabalhar e chega lá e encontra aquele unha encravada que trabalha com você. Quando você vai para a escola e encontra aquele professor na faculdade, sei lá quem. É aí que tem que mostrar Cristo. Eu já falei isso aqui uma outra vez e vou repetir. Você pode ser a primeira Bíblia que alguém vai ler. Você já parou para pensar nisso? Qual é o Cristo que você tem mostrado? Qual é o Cristo que você tem mostrado? É um Cristo ressuscitado? Ou é um Cristo que não muda a vida de ninguém? É um Cristo no qual você acredita, mas continua vivendo indissolutamente, dia após dia, sem arrependimento? Porque não existe evangelho sem arrependimento. E ao mesmo tempo que Cristo nos reconciliou com Deus, eu consigo ver, conjecturando, Deus de braços abertos e dizendo: ninguém que vier até mim eu lançarei fora. Venha como você está, porque é Deus que faz a obra, é o Espírito Santo de Deus que faz a obra de dentro para fora. O problema é que muitas vezes se prega: não, você tem que largar isso, aquilo outro, e aí você vem para a igreja. Se você fizer isso, você vai viver a igreja, assim como aquele rapaz vivia a igreja. Mas viver Cristo é uma coisa muito mais profunda. Viver Cristo é uma coisa muito mais intimista, porque Cristo é a nossa razão de ser, e tem que ser, precisa ser, porque fora de Cristo não há outro. Não é à toa que Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É simples. Você quer experimentar a vontade de Deus? E às vezes a gente ora e fala: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Só que a gente não quer renovar o nosso entendimento, a gente não quer transformar o entendimento, a gente não quer experimentar a metanoia, a gente não quer viver em arrependimento. E é engraçado quando se fala de arrependimento, porque Martinho Lutero, nas suas 95 teses, a primeira tese, ele dizia: quando o Senhor e Mestre Jesus Cristo disse arrependei-vos, ele literalmente quis dizer que a vida do cristão tem que ser em constante e total arrependimento. Só que a gente acha que a gente se arrependeu uma vez, foi arrependimento genuíno. Me arrependi há 20 anos atrás, já me arrependi. E eu não encontro respaldo para isso em lugar nenhum da Escritura. Porque a sua vida tem que ser em crescente arrependimento. Quer dizer que hoje você tem que se arrepender mais do que ontem, e amanhã mais do que hoje, porque é através disso, essa obra que o Espírito Santo faz em nós, é que gradativamente nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Essa precisa ser a nossa motivação. Essa precisa ser realmente a forma através da qual nós levamos a nossa vida. Porque, irmãos, sinceramente, vir para cá no domingo à noite, ou na quinta, ir para a célula, ou enfim, fazer qualquer outra coisa que você está acostumado a fazer, fingindo que vive um evangelho, e um evangelho que todo mundo à sua volta vê que é um evangelho fajuto, um evangelho de enganação, um evangelho da boca para fora, não vale a pena, irmãos, não vale a pena. Mas uma vida com Cristo, uma vida se submetendo e se conformando a Cristo,
é uma vida em que a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu não sei se você já parou para analisar isso. A vontade de Deus é boa e a sua não é. A vontade de Deus é agradável e a sua não é. E principalmente a vontade de Deus é perfeita e a sua não é. Quer dizer que a vontade de Deus é imutável, ela não muda porque ela é perfeita. A gente não. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra, depois da manhã outra completamente diferente. Mas a vontade de Deus é perfeita. Então, queridos, não desperdicem a sua vida. Vivam para Deus. Esperamos que você tenha sido edificado por essa palavra e que comece a colocar em prática a mensagem de Deus para o seu coração. E não se esqueça, não desperdice a tua vida. Continue ligado aqui no nosso canal, inscreva-se também aqui no nosso canal, deixe seu comentário. Toda semana, uma mensagem nova para abençoar a sua vida.